Você já parou para pensar como uma pizza congelada pode ser perfeita, dia após dia, ano após ano? O que parece simples é na verdade um processo complexo, repleto de truques da indústria para garantir que cada pedaço tenha o mesmo sabor, textura e frescor. Se você acha que sabe como ela é feita, prepare-se para se surpreender com os segredos por trás dessa delícia que todos amamos. Está pronto para descobrir o que realmente está por trás da pizza industrial? A base de qualquer pizza começa com a massa, e no mundo da produção industrial, esse processo é otimizado ao extremo. A receita pode parecer simples: farinha, água, fermento, sal e óleo. Mas aqui entra o detalhe diferente da massa caseira, que leva ingredientes frescos e pode ser ajustada no ponto certo pelas mãos do pizzaiolo. A versão industrial precisa de estabilizantes para manter a consistência. Afinal, estamos falando de uma produção em larga escala, onde cada grama faz diferença. Isso sem falar no tipo de farinha usada, muitas vezes enriquecida com aditivos para garantir que a textura da massa permaneça uniforme, mesmo depois de dias armazenada. Agora, imagine o processo: uma linha de produção em alta velocidade, onde toneladas de ingredientes são misturados por enormes batedeiras industriais. Se na sua casa você deixa a massa descansar para ativar o fermento e garantir uma textura aerada, aqui o tempo é dinheiro. O descanso da massa na indústria é cronometrado para manter um equilíbrio entre maciez e produção acelerada. Quando chega a hora de abrir a massa, esqueça o rolo de madeira ou as mãos de um pizzaiolo esticando com carinho. Na indústria, máquinas gigantes modelam cada disco com precisão milimétrica. Esse processo garante que cada base de pizza tenha exatamente o mesmo tamanho e espessura. É por isso que aquela pizza congelada que você compra no mercado sempre tem um formato idêntico. E aí entra um detalhe curioso: muitas pizzas industriais passam por um pré-assamento antes mesmo de receberem molho e cobertura. Isso evita que a massa fique crua no centro quando o consumidor assa em casa. Esse pré-assamento ocorre em fornos de alta temperatura, onde a massa fica apenas alguns segundos para ganhar estrutura, sem cozinhar completamente. Assim, ela está pronta para a próxima fase, onde os ingredientes começam a transformar aquele simples disco de massa em algo que parece irresistível. O molho de tomate é a alma da pizza, mas quando falamos de produção em massa, a receita pode ser bem diferente daquela que você faz em casa. No ambiente industrial, o tomate fresco raramente entra na equação. Em vez disso, a base do molho costuma ser feita com extrato de tomate concentrado, reidratado e misturado com espessantes como amido modificado ou goma xantana. Isso garante que o molho tenha sempre a mesma textura e aderência à massa. Para prolongar a validade e intensificar o sabor, ácidos como ácido cítrico são adicionados, criando um equilíbrio entre acidez e doçura. O resultado: um molho padronizado, resistente ao tempo, mas bem distante daquele caseiro feito com tomates frescos e azeite. Agora, vamos falar do queijo, ou melhor, dos queijos. Se você acha que toda pizza industrial leva mussarela de verdade, é melhor repensar. Em muitas fábricas, a opção mais econômica são os análogos de queijo, produtos que imitam a mussarela, mas são feitos com óleos vegetais, amido e aromatizantes artificiais. Isso reduz custos e aumenta a durabilidade, já que esses substitutos não precisam ser refrigerados da mesma forma que um queijo tradicional. Claro, algumas marcas utilizam queijo de verdade, mas é sempre bom ficar de olho nos rótulos. E o que dizer das coberturas? Carnes processadas, como pepperoni e presunto industrial, são recheadas de conservantes como nitrito de sódio, que realçam a cor e prolongam a validade. Já os vegetais, que deveriam ser opções mais naturais, muitas vezes são desidratados e reidratados na linha de produção, perdendo parte do sabor e da textura original. E para garantir que tudo tenha aquele gosto familiar e viciante, entram os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, que enganam o cérebro, intensificando o prazer ao comer. O resultado final é um conjunto de ingredientes que imitam o sabor caseiro, mas são pensados para durar e custar menos. Se na pizzaria o pizzaiolo monta cada pizza manualmente, na indústria tudo acontece em uma esteira automatizada de altíssima precisão. Sensores e robôs trabalham para garantir que cada ingrediente seja distribuído de forma uniforme, sem desperdício. Máquinas são programadas para despejar exatamente a mesma quantidade de molho em cada base e espalhar os ingredientes com uma precisão que mãos humanas dificilmente alcançariam. Mas o verdadeiro segredo da pizza industrial está no congelamento. Se você já tentou congelar uma pizza caseira, deve ter percebido que ela perdeu textura e sabor. Isso acontece porque a formação de cristais de gelo dentro dos ingredientes altera sua estrutura. Já nas fábricas, o processo é totalmente diferente. As pizzas passam por um congelamento ultra rápido, onde temperaturas extremamente baixas evitam que grandes cristais de gelo se formem,
preservando a textura e o sabor dos ingredientes. E não para por aí. Algumas fábricas utilizam uma técnica chamada IQF, Individually Quick Frozen, que congela cada ingrediente separadamente antes da montagem. Isso impede que os sabores se misturem e garante que, ao assar, a experiência sensorial seja mais próxima da de uma pizza feita na hora. No fim, esse processo garante praticidade e conveniência para o consumidor, mas há um detalhe que nem todo mundo percebe. Para manter essa qualidade ao longo de meses, as pizzas precisam de conservantes e estabilizantes. O sorbato de potássio, por exemplo, impede o crescimento de fungos e bactérias, enquanto o nitrito de sódio, usado em carnes processadas como pepperoni e presunto, mantém a cor viva e previne contaminações. Já percebeu como o queijo de uma pizza industrial derrete de um jeito um pouco diferente do queijo natural? Muitas vezes, isso acontece porque ele contém emulsificantes, que evitam que os óleos se separem e garantem aquele efeito uniforme ao derreter. Mas não são só os conservantes que transformam a pizza industrial. Os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, são amplamente utilizados para intensificar o gosto, criando uma sensação viciante no paladar. O cérebro reconhece essa explosão de sabor como algo extremamente prazeroso, o que pode explicar por que é tão difícil comer apenas um pedaço. Além disso, corantes artificiais ajudam a deixar o molho de tomate mais vermelho e o queijo mais amarelado, criando uma ilusão visual de frescor e qualidade. Se olharmos para a lista de ingredientes de uma pizza congelada, encontraremos nomes difíceis de pronunciar, como pirofosfato de sódio e ácido ascórbico. Esses compostos têm funções específicas, como melhorar a textura da massa ou impedir que os ingredientes escureçam com o tempo. O problema é que, em excesso, alguns desses aditivos podem ter impactos desconhecidos na saúde a longo prazo. Quando você compra uma pizza congelada no supermercado, ela não aparece por acaso. Existe todo um planejamento logístico por trás desse produto, que começa na fábrica e vai até o seu congelador. Após o processo de congelamento ultra rápido, as pizzas são embaladas com precisão para garantir que nenhuma delas quebre ou perca qualidade durante o transporte. Caixas de papelão reforçado são usadas, muitas vezes com material isolante, para manter a pizza em temperaturas baixas, prevenindo o descongelamento durante o percurso. A distribuição no supermercado é outro ponto crucial. Paredes refrigeradas são utilizadas para garantir que a pizza seja armazenada nas condições ideais. Isso assegura que o produto, mesmo após semanas de transporte, chegue até o consumidor com a mesma qualidade do momento em que foi congelado. E o delivery? Bem, com o crescimento das plataformas de entrega, o mercado de pizzas congeladas também se adapta. As empresas investem em embalagens especiais para evitar que a pizza descongele ou que a qualidade seja comprometida durante o transporte até a casa do consumidor. Muitas vezes, essas embalagens vêm com gelo seco ou são feitas de material térmico, capaz de manter a pizza fria durante todo o trajeto. Mas tudo isso tem um custo, e a cadeia de distribuição de pizzas industriais é um exemplo claro de como a indústria alimentícia precisa equilibrar tempo, temperatura e tecnologia para entregar ao consumidor um produto que seja conveniente e saboroso. O processo é complexo, mas quando tudo se alinha, você tem uma pizza perfeita, esperando para ser apreciada em qualquer momento. Será que vale a pena continuar consumindo esses produtos cheios de aditivos e conservantes? Ou será que está na hora de repensar suas escolhas alimentares e buscar alternativas mais naturais? A decisão é sua. O que você vai fazer com esse conhecimento? Compartilhe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para aprender mais sobre como os alimentos realmente são feitos. Ative as notificações e continue com a gente nessa jornada de descobertas.